Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Sejam super bem-vindos. É com muito prazer que eu estou hoje aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco de uma nova forma, de um novo modelo de tratamento de crianças com transtorno de espectro autista. Então, eu primeiro vou me apresentar a vocês. O meu nome é Thaís. Eu sou terapeuta da Gestalt. Além da psicoterapia, tenho uma formação também em neuropsicologia, em neuroeducação, em psicopedagogia e tenho especialização em tratamento com crianças do espectro autista. E hoje eu vim trazer uma palestra a vocês um pouco sobre o que é esse modelo Floortime, como que nós trabalhamos, né? Mas nós não vamos aprofundar nos níveis deste modelo, porque em novembro nós faremos um curso especificando esses níveis e trabalhando com cada um deles. Então, hoje é um pouco de esclarecimento sobre este novo modelo, né, que começou nos Estados Unidos. Nós temos no Brasil poucas publicações sobre o Floortime e ainda estamos investigando muito com relação a esse método com adultos, né? É um método mais voltado com crianças, mas já temos pesquisas onde adultos também com os transtornos têm sido atendidos. Então, desejo a vocês uma ótima palestra juntos, né? E ao mesmo tempo separados nesse momento. E peço a vocês que quem tiver dúvida, vá escrevendo e no final eu vou deixar um tempo para que a gente possa conversar, possa ir tirando as dúvidas, esclarecendo as perguntas que vocês tiverem, né? Porque muitas vezes, se vocês colocarem no chat, pode ser que eu não veja. E não é que eu não queira responder, é que no momento eu não vi, né? Então, vamos lá. Então, está aqui, né, o modelo de Floortime, que é um novo modelo, é um novo olhar para o transtorno de espectro autista. Thaís, principalmente... Oi. Abre a tela do PowerPoint para enxergar, todo mundo enxergar melhor. Melhorou? Isso, é melhor. Obrigada. Ok, imagina! Então, aqui está, é um novo olhar para o transtorno de espectro autista e como trabalhar com essas crianças. Deixa eu pedir, por gentileza, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche, para não dar interferência junto aos outros participantes. Tem alguém aí com o microfone. Ana, se você conseguir fechar também, te agradeço. Então, vamos lá. Antes de nós falarmos deste método, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o autismo, né? O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, que é caracterizado por uma condição de três grandes dificuldades: na socialização, na comunicação e no comportamento. Então, aqui nós temos uma definição de dicionário e uma definição, muitas vezes, que nós encontramos quando nós pesquisamos em livros, em bibliografia, o que é o autismo. De 2018 para cá, nós não falamos mais autismo, nós falamos transtorno do espectro autista, né? E por que mudou essa nomenclatura? Para que as pessoas entendam que é um transtorno global de desenvolvimento que tem características marcantes na socialidade, no domínio da linguagem e no padrão de comportamento que passa a ser restritivo e extremamente repetitivo. Quando nós vamos procurar, né, tanto no CID-10 quanto no CID-11, a classificação de autismo, nós temos aí, né, o F84, que denomina todos os transtornos globais de desenvolvimento, e aí nós temos as especificidades, né?
Se vocês acompanharem essa primeira tabela, vocês vão verificar que o F84 é do autismo infantil, né? Que é exatamente este aqui, ó. Quando nós falamos em síndrome de Asperger, quando nós falamos em síndrome de Asperger, já saímos do 84 e vamos para o 84.5. E para que nos servem essas questões aqui? Para quando nós recebemos de médicos, de pediatras, já o CID como encaminhamento, né? Então, nós, terapeutas, também precisamos conhecer essas nomenclaturas para saber do que é que se trata, né? Claro que, como abordagem, né, como nós temos a Gestalt terapia como abordagem, nós não olhamos o ser pelo seu diagnóstico, nós olhamos o ser pela sua totalidade. Mas nós precisamos estar atentos que é diagnóstico que nós estamos recebendo, né? Qual é a funcionalidade desse transtorno que nós estamos recebendo? Esse é um transtorno que tem ou não comorbidade, né? Comorbidade é algum aspecto, né, de um outro transtorno que vem junto do transtorno de espectro autista. Então, essas tabelas são mais a nível para nosso conhecimento quando recebemos qualquer tipo de indicação que já vem a classificação de um CID. Quando nós falamos em autismo, nós estamos falando em 3 graus ou 3 níveis, né? O nível 1, que é um nível de pouco apoio, né? São crianças que têm maiores habilidades, níveis, né? O nível leve, o nível moderado e o nível severo. O nível 1, essas crianças necessitam de apoio, sim. Porém, elas já têm um certo apoio em si mesmo. Por quê? Existe uma certa presença já de comunicação. Por mais que a dificuldade de comunicar o que quer, como quer, aparece já uma intenção junto ao outro. Há uma resistência à mudança, então são crianças que necessitam da rotina para poder se organizar e elas também necessitam de organização e planejamento. Muitas vezes elas já chegam solicitando ao terapeuta: o que você vai dar hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que quer dizer isso em cima da mesa? Então, elas já chegam necessitando de um planejamento de sessão, né, e da sua postura diante delas de comunicação. Mas não são crianças que apresentam níveis de autoflagelo, de autoagressividade, tá? Nesse nível leve. Esse nível leve, nós já observamos de bebê até o final da adolescência. Tá? Eu não vou tratar aqui do autismo no nível adulto, senão teria que ser mais uma palestra. Então, eu vou me ater no autismo infantil até adolescência. No nível 2, que é o nível moderado, o nosso apoio precisa ser um pouco mais substancial, né? O que é este apoio mais substancial? É um apoio muito mais concreto. É como se as crianças de nível moderado nos vissem como anteparos da própria ação. Até porque são crianças que muitas vezes apresentam a comunicação verbal, ecolálica, de repetição, né? Tem uma dificuldade enorme em dizer, em comunicar os seus anseios, os seus desejos, as suas necessidades. Apresentam pequenas questões de agressividade, né? Aqui o flapping corporal, que são as repetições corporais, dos movimentos corporais, já estão presentes, né? E são crianças com notável dificuldade de interação e socialização. Elas não conseguem, muitas vezes, interagir com outras crianças do mesmo nível cognitivo delas.
No nível severo, muitas vezes são crianças que já têm uma comorbidade, né? Uma deficiência intelectual, um atraso, questões de epilepsia, já vem comorbidades nesse nível 3. São crianças que muitas vezes não falam absolutamente nada, tem uma limitação muito grande na socialização com alguém, tanto na família como fora dela. Não suportam de forma alguma qualquer mudança de rotina e apresentam comportamentos repetitivos constantemente. E para quê? Para que elas mesmas consigam se organizar. Como são crianças já com certos limites, são também crianças dependentes de seu pai nas atividades do seu dia a dia, né? Por exemplo, trocar de roupa, comer, deitar, organizar o próprio material, pegar os próprios brinquedos. São crianças que não conseguem obter uma autonomia. Então, quando nós falamos em graus do transtorno de espectro autista, nós estamos falando também na divisão desses níveis, né? Quais são os sinais que nós percebemos, tanto no nível 1, quanto no nível 2, quanto no nível 3? São estes neste quadro. Qual é a diferenciação? É a intensidade. Quanto maior o grau, maior a intensidade, maior a dificuldade que apresentam. Então, sinais do transtorno de espectro autista. São crianças que brincam ou usam brinquedos de forma incomum. Então, por exemplo, pegam um carrinho, antes de brincar com o carrinho, brincam com as rodas desse carrinho, né? Ou organizam carrinhos pelas cores, fazem filas de carrinhos por cores, né? Ou seja, elas não brincam, elas exploram o material, mas elas não constroem a brincadeira em si. Possuem dificuldade de relacionar-se com pares, que eu acabei de dizer, né? Elas são centradas muito em si mesmas. Choros ou risadas inapropriados. Então, em momentos inapropriados, essas crianças ou choram ou riem por momentos que provavelmente elas estão se lembrando de algo, né? Por exemplo, na ecolalia, que são as falas de repetição, essas crianças falam de cenas de desenhos, de filmes que elas já viram e que não estão passando naquele momento atual. Então, muitas vezes elas trazem como uma comunicação que, na verdade, ela está comunicando somente a ela. Também tem a questão da hiperatividade, né, ou muita passividade. Então, são crianças ou inquietas demais, ou elas vão para uma outra polarização, que é a passividade, que é a não autonomia, que é a não ação. Sensíveis aos sons, então são crianças que o barulho atormentam e elas não conseguem ficar em ambientes onde tem múltiplos sons. Possuem apegos a objetos diferentes, então folhas, bichinhos que rastejam, relógios, ventiladores, rodas, né? A fala tem o seu prejuízo, não conseguem mudar a rotina. Então, por exemplo, se a criança ela está acostumada a tomar água no seu copo verde e você apresenta uma outra cor, essa criança não conseguirá tomar o seu líquido. Ou ela olhar o líquido e ela tomava um líquido amarelo e ela olha o líquido é verde, ela também terá certa resistência. Isso apresenta-se muito nas questões alimentares de crianças com transtorno de espectro autista. Também possuem a falta de consciência ao perigo, até porque a questão da sensibilidade à dor é muito baixa. Então, são crianças que muitas vezes se machucam e depois de muito tempo que nós iremos perceber que essa criança se machucou. Então, veja, esses sinais são aqueles que a criança nos mostra assim quando ela chega, né? Porém, nós precisamos estar atentos a como cuidar e conhecer essa criança no seu maior aspecto, né? Na sua amplitude, na sua totalidade. São sinais para que nós, terapeutas, possamos ficar atentos a como fazer
quando há o transtorno de espectro autista. Aqui nós temos a questão das comorbidades. Então, nós vimos os graus, né? O leve, o moderado e o mais severo. Nós vimos os sinais que podem apresentar. E agora nós vamos entrar nas comorbidades, né? Comorbidades são associações de 2 ou mais patologias no mesmo paciente. Então, quando nós falamos no diagnóstico de transtorno de espectro autista, nós podemos estar diante de outras psicopatologias que estão unidas juntas a essa criança ou a esse adolescente, né? Então, assim, 70% tem uma associação com algum outro tipo de transtorno mental. E 40% pode ter de 2 a mais transtornos. O que é mais comum quando nós estamos diante do transtorno de espectro autista? Muito comum, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão, os transtornos de aprendizado, que aí no caso é a descalculia, a dislexia, e os distúrbios alimentares pela seletividade alimentar que eles possuem, né? Quando na adolescência, muitas vezes nós temos a epilepsia, o distúrbio do sono e a constipação, né? Então aqui é um quadro resumo do que é que pode estar junto, né, com o transtorno de espectro autista e o quanto nós precisamos estar atento nas suas diferenças, né? Por exemplo, um transtorno de espectro autista não é um transtorno de Tourette. O transtorno de Tourette, ele se assemelha onde nós falamos de repetição corporal, do flapping, né? Então, no Tourette, são crianças que não param, que têm um corpo extremamente inquieto, né? Agem de uma forma muito inquieta, não conseguem se organizar corporalmente. Mas nós não podemos dizer que é um transtorno de espectro autista, né? Por exemplo, no toque, nós temos a repetição de alguns movimentos por questões de autorregulação. Então, isso pode aparecer no transtorno de espectro autista? Pode. Então, todas as pessoas que têm toque têm transtorno de espectro autista? Não, não tem, né? Transtorno do déficit de atenção. Crianças ou adolescentes que têm transtorno de déficit de atenção possuem transtorno de espectro autista? Não, né? Uma coisa não inclui outra. E por isso que nós precisamos entender os sinais, as características, para que a gente não trate uma patologia pela outra. Quando nós falamos em tratamento de transtorno de espectro autista, hoje em dia, nós temos 4 principais tratamentos, né, ou formas de se tratar. Nós temos a Sunrise Therapy, que é a terapia lúdica, a terapia do brincar, né? É a terapia que se construi a relação pela ludicidade, pela brincadeira. Nós temos o RD1, que é um modelo de psicoterapia onde apresenta-se as necessidades bioquímicas dessa criança junto às questões alimentares. Então, a psicoterapia vai se basear em modelos novos de alimentação, em construções de alimentação, para que essa criança desenvolva a questão de diminuir a sua seletividade alimentar. Nós temos o ABA Therapy, que é a questão dos cartões, de organização dos cartões para a rotina dessa criança, para que através dos cartões ela consiga se organizar. E nós temos o Floor Time, que é o que nós iremos hoje, né? Então, o que é o Floor Time, né? Aliás, antes de entrar no Floor Time, gostaria de saber se até aqui, né, quando nós falamos de autismo, comorbidades, graus, modelos de tratamento, se alguém tem alguma dúvida,
quer me fazer alguma pergunta, para a gente poder dar continuidade e agora sim entrar no modelo Floor Time. Alguém? Sim, o modelo ABA, ele é exclusivo do TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental. Eu só apresentei como formas de modelo do tratamento do transtorno de espectro autista. É isso mesmo. Alguém quiser abrir o microfone e se pronunciar, fica à vontade. Imagina, Cláudia. Deixa eu olhar aqui o chat para ver se tem alguma questão. Tem uma questão do Anderson. A presença de uma comorbidade pode influenciar ativamente nesses níveis? Exemplo, uma criança com a comorbidade TOD tem maior probabilidade de estar no nível 3? Anderson, sim e não, né? Nós não temos como medir a comorbidade no espectro, o espectro na comorbidade. Mas nós precisamos entender para poder trabalhar com essa criança, né? Então, o TOD, que é o transtorno opositivo, né, desafiador, ele pode sim trazer maiores dificuldades junto à criança do transtorno, no nível de relação, no nível de comunicação, de aceitação de conduta, de aceitação de regras, né? Mas nós não podemos dizer que isso piora ou agrava, né? O que nós necessitamos é sempre de um tratamento precoce, né? Quanto antes essas crianças ou esses adolescentes nos procuram, as famílias nos procuram, melhores serão esses resultados a um longo prazo, né? Porque aí os terapeutas têm um tempo para ir trabalhando, ir amenizando essas dificuldades junto a essas crianças. Será que a Thaís é aquela que me mandou? Da Gestalt Terapia, Thaís. Sou eu, Thaís, da Gestalt Terapia. Ah, tá. Se você puder explicar um pouco mais sobre a RDI. Então, esse modelo de psicoterapia, né, em atendimento com transtorno de espectro autista, ele está muito voltado nas habilidades alimentares dessa criança, né? Porque geralmente elas apresentam a seletividade alimentar. Então, por exemplo, ou elas comem só arroz, não comem absolutamente nenhuma fruta, ou comem frutas, mas não comem nenhum tipo de verdura, né? Então, nesse modelo de psicoterapia, muitas vezes o terapeuta traz, né, para o consultório ou vai até a casa. Então, até tem esse transporte do terapeuta estar mais em casa com essas crianças e esses pais, ajudando a como montar um prato para essa criança comer, trabalhando esses alimentos junto à criança, ajudando essa criança a experimentar, né? Então, trabalha muito com as formas de alimentação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Cláudia diz assim, Thaís, um ponto interessante de discutir são os dados diagnósticos. Percebo que há uma relação de diagnóstico em relação ao transtorno de espectro autista desenfreados como um tom de modismo. O que você pensa acerca disso? Sim, né? Por isso que eu trouxe, né, antes de falar do Floor Time, o que é o transtorno, quais são os sinais, quais são os níveis, porque muitas vezes nós recebemos crianças diagnosticadas como um transtorno de espectro autista e não são, né? Às vezes são crianças com transtorno positivo desafiador. Tem uma repetição na rotina, tem uma repetição de respostas, não aceitam as outras pessoas enquanto condutas de socialização, mas não são crianças do transtorno de espectro autista. Então, nós precisamos muito desse cuidado. E o que é que nos ampara? É conhecer um pouco mais sobre o transtorno de espectro autista. Né? Eu digo que para conhecer ou aplicar qualquer método, nós precisamos antes conhecer a patologia. Né? Hoje nós estamos falando só um pouquinho, né? Eu não posso me aprofundar até pelo tempo,
sobre o transtorno de espectro autista, os seus sinais. Lá em novembro, no curso, aí sim eu vou aprofundar em como perceber, em como descrever, né? Tanto é que a anamnese nós já estamos descrevendo esses sinais. Bebês também apresentam já sinais que levam a hipotetizar o transtorno de espectro autista. Então, nós precisamos muita atenção, né? Até porque nós não encerramos a criança no seu diagnóstico. Nós partimos de um diagnóstico para, assim, trabalhar essa criança, mas nós não encerramos nele. Alguma dúvida mais? Ou podemos prosseguir? Ok. Então, eu vou dar continuidade. Nós vamos entrar agora, então, no método Floor Time. O que ele é, de que forma nós trabalhamos com esse método, né? E a partir do que nós podemos utilizar. O que eu não darei hoje, também a serviço do tempo, são os níveis, né? O Floor Time, ele tem níveis, são 6 níveis de trabalho. É como se nós pensássemos numa escada e cada degrau é um nível de avanço. Eu já trabalho com crianças com esse método e é um método eficaz e eficiente de tratamento, tanto para crianças quanto para adolescentes. Na adolescência, fica um pouco mais difícil dependendo do seu nível, mas é possível, porque é um método que vocês vão perceber que vai de encontro à nossa abordagem. A forma como nós trabalhamos, a forma como nós acreditamos no desenvolvimento, no vir a ser de um ser humano. Vamos lá. E aí depois, gente, informações do curso é todo com a Ana Paula, tá? A gente não vai trazer essas informações aqui, aí depois vocês vejam isso com ela, ok? Então, como nós não temos mais perguntas, vou dar continuidade e aí depois eu vou parando para a gente tirar dúvidas e dando uma certa continuidade. Vamos lá. Então, o que é o Dear Floor Time? O Dear Floor Time ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por uma psiquiatra e uma psicóloga, a Grispan e a Wilder. Quais foram esses objetivos? O que elas queriam? Elas queriam primeiro ajudar crianças a construir bases saudáveis de relacionamento, de comunicação e pensamento, dominando essas bases através de desenvolvimentos saudáveis, a fim de superar os sintomas, que a gente, quando eu digo a gente, terapeuta e cliente, possamos ter a chance, com eficiência e eficácia, de transformar esses sintomas em busca da semelhança e da diferença dessa criança ou desse adolescente. Então, foi um método criado com o objetivo de aumentar a socialização, melhorar a linguagem e diminuir os comportamentos repetitivos das crianças com transtornos. Quando esse método foi criado, foi em 1990, é um método novo, veja, não é um método tão antigo assim. Ele não foi criado especificamente para o transtorno de espectro autista. Ele é um método para transtornos afins. Então, pode ser aplicado em outros tipos de transtornos? Pode. Terão novos resultados a partir dos transtornos que se apresentam. Até porque a finalidade é sistematizar, integrar as funções essenciais às capacidades de desenvolvimento. Então, assim, quando eu comecei a estudar esse método, fazer os cursos, o que foi me encantando foi a questão da busca da homeostase, da busca do equilíbrio, do conhecer o outro e a partir do conhecimento, então, construir as próprias ações. Então, isso me encantou, porque acho que essa é um pouco da linguagem que se assemelha com a Gestalt terapia. A Gestalt terapia acredita na teoria organísmica, no holismo,
na teoria de campo, nas suas teorias filosóficas, que são o existencialismo, o humanismo e a fenomenologia. E nós acreditamos na relação como possibilidade de cura. E agora nós vamos ver como é que é a relação nesse método, né? Que é na relação que acontece essa integração, essa sistematização das funções essenciais de desenvolvimento. Então, como eu acabei de dizer, lá no início dos anos de 1990, o psiquiatra Greenspan observou a necessidade de uma mudança de como avaliar crianças com necessidades especiais. E para quê? Para obter uma melhor compreensão do seu desenvolvimento e atuação no seu processo terapêutico. Assim, o que elas começaram a considerar? Essas crianças possuem perfis únicos. São crianças que apresentam forças e fraquezas, e onde as relações familiares possibilitam o desenvolvimento de habilidades funcionais. Então, vejam que interessante. Elas não consideravam o sintoma como algo a ser atingido. Elas consideravam, né, o desenvolvimento das habilidades funcionais, ou seja, o que é que essa criança apresentava de forma saudável, para então direcionar o tratamento. Então, aqui já tem uma semelhança com a Gestalt terapia, né? Nós também observamos o que é saudável, quais são os ajustamentos funcionais, para que então a nossa atuação possa acontecer. Também elas estavam querendo estar atentas no processo de aquisição de novas competências, onde o afeto e as emoções possuem um papel fundamental junto à interação com essas crianças. Então, novamente, nós temos aqui uma semelhança com a Gestalt terapia, né? Que nós acreditamos no amor como fundamento na relação, né? O quanto nós precisamos estar empaticamente junto aos nossos clientes, desenvolver o acompanhar, o estar junto, o estar na presença e desenvolver o vínculo, né? Através das emoções, dos afetos, de tudo aquilo que surge na relação. E também estar atentos no nível 3, na totalidade dessas crianças. Então, ela também estava buscando compreender como que as áreas pudessem ter uma integração que pudesse desenvolver uma melhor interação social. Então, a questão da linguagem, questão do aprendizado, das questões motoras e as sociabilidades emocionais dessas crianças, né? Onde os relatos e as percepções das linguagens de pensamentos e emoções precisam estar presentes. Então, aqui nós temos um pouco da visão holística. Essa criança, ela precisa ser vista no seu todo, nas suas funções cognitivas, nas suas funções motoras, nas suas habilidades emocionais, nas suas habilidades sociais e também nas suas dificuldades, né? Não só nas dificuldades, né? E com a necessidade de uma equipe multidisciplinar para tratar essas crianças num todo. Então, assim, nós terapeutas não tratamos de uma forma unitária, sozinha, esta criança, né, ou este adolescente. Nós precisamos muitas vezes de fonoaudiólogos, né, de neurologistas, né, terapeutas ocupacionais. Então, nós vamos trabalhando em equipe e principalmente junto às famílias. Eu costumo dizer que o terapeuta infantil que não está podendo ver o seu paciente, o seu cliente como um todo. Essa criança, ela passa uma sessão conosco, de 40 a 50 minutos.
e depois ela estará na escola, ela estará nas famílias, ela estará nas suas outras relações. E nós precisamos ser locutores, interlocutores, junto a essas pessoas que circundam o campo do nosso paciente. E os pais são extremamente importantes neste trabalho, até mesmo por questões de intervenção em casa e também no consultório. Então, aqui nós estamos falando de um trabalho de parceria, de comunidade. Nós trabalhamos com as escolas, com os profissionais e principalmente com os pais, para que haja uma sustentação no campo que este adolescente ou esta criança permaneça. Quando nós estamos ampliando e falando do método Floor Time, nós precisamos entender as metas. O que é que esse método pretende? De que forma ele trabalha, ou ele adentra, ou ele circunscreve nos atendimentos infantis e com adolescentes. Então, vamos lá. A primeira meta é adentrar o mundo da criança através do brincar. Então, nós temos uma sala infantil onde o material ele fica todo exposto. O material ele não é guardado, ele não é escondido dessas crianças. Independente do seu nível, seja nível leve, moderado ou grave, a nossa sala permanecerá sempre a mesma, com materiais disponíveis. Materiais gráficos, materiais lúdicos, materiais de construção, materiais recicláveis, tudo e qualquer tipo de material ali disponível. E para quê? Para que a criança escolha, e através da escolha dela, é que nós desenvolveremos um mundo compartilhado. Então, nós, no método Floor Time, não escolhemos o que fazer. É a criança ou adolescente que vai determinar. Essa também é uma grande semelhança quando nós falamos no processo de psicoterapia infanto-juvenil enquanto gestalt terapeuta. Então, nós adentramos o mundo da criança através do brincar, nós trazemos essa criança para o mundo compartilhado, fazendo que este mundo possa ser prazeroso a ela dentro de um processo terapêutico. E quais são as etapas que nós seguimos quando essa criança chega? Vamos pensar aí numa primeira sessão, numa segunda sessão. Nós estamos diante daquilo que devemos avaliar e observar. Então, nós observamos essa criança. Com que ela brinca? Do que ela brinca? Em que fase do brincar ela está? De que forma eu posso ou não abordá-la em seu mundo? De que forma eu me aproximo ou não dessa criança? Vou incluindo gestos, que ele chama aí de círculos abertos de comunicação, que é nada mais que a inclusão de gestos ou palavras, de tentativas de comunicação com essa criança, buscando iniciar um vínculo. Lembrando lá atrás que são crianças com dificuldades de comunicação. Então, cada uma vai me trazer uma forma de comunicação. Eu não sei qual é a forma. Cada criança trará a sua de uma forma singular e única. Eu vou seguir essa criança ao que ela está adentrando, ao que ela está escolhendo, porque a vontade é dela. A entrada para essa comunicação de uma vida emocional ou intelectual dessa criança é pela porta dela, não é pela minha porta como gestalt terapeuta. Essa criança vai determinando as formas de comunicação e as formas iniciais de brincar. E aos poucos, as sessões, eu vou alargando e expandindo as brincadeiras gradativamente, a fim do quê? De estimular as habilidades complexas, aquelas que essa criança tem maior dificuldade,
seja ela de relacionamento, de linguagem, de comportamento, e vou avançando nos níveis de relacionamento, comunicação e pensamento. Toda sessão, eu preciso fechar o ciclo de comunicação, né? Ou seja, eu preciso dar um feedback. No modelo Floor Time, as crianças não saem sem feedback, né? Eu reconto para essa criança, mesmo que ela não fale, ela ouve. Então, eu vou dizer a ela tudo o que aconteceu na sessão. Então, eu vou dizer, olha, hoje você chegou, escolheu a massinha, construiu as bolinhas, brincou de atirar no cesto. Veja quantas bolas você atirou, olha elas aqui no chão. Depois você se sentou e permitiu pegar um livro. E através do livro você foi me apontando tais e tais figuras. E agora a nossa sessão está terminando. E percebo que você está mais tranquila, mais calma, está me olhando. Você vai descrevendo à criança tudo o que aconteceu. Aquelas que comunicam, né, emitirão a você como terapeuta gestos, sinais, verbais ou não verbais de comunicação, né, podendo dar também um feedback de como foi a sessão para ela. Aquelas que nada falam, de alguma forma, elas irão mostrar como elas estão sentindo, né? Então, veja que as sessões no Floor Time, ela tem começo, desenvolvimento e fechamento. E o fechamento é sempre um feedback, né? No Floor Time, nós acreditamos que esse feedback é a construção de um vínculo na nossa ausência. Ela sabe que nós estávamos ali e que quando ela voltar, nós estaremos novamente esperando, porque tivemos atenção no que ela produziu. E já que a maior dificuldade é na interação e socialização, nós precisamos estar atentos nesse vínculo construído com crianças nesse aspecto, né? Tanto crianças quanto jovens. O componente principal no Floor Time é trabalhar com crianças em seu nível de desenvolvimento atual, interagindo, desenvolvendo e conseguindo fazer com que essas crianças se envolvam com o maior número de pessoas. Também nós podemos trabalhar com pais profissionais, por quê? Esse método não é um método que nós ficamos sentados atrás de uma mesa, organizadinhos, protegidos. Não, gente. Esse método nós vamos ao chão. O profissional se deita no chão, o profissional senta no chão, o profissional fica no chão com essa criança. E por que o chão? O chão dá à criança, dentro do transtorno de espectro autista, uma visão horizontal e não vertical. E nós acreditamos que pela visão horizontal que essa criança começa a ter, quando você está diante dela e no chão, possa haver uma maior comunicação, uma facilidade de interação, uma aproximação dessas crianças. Então, nós, como praticantes, né, seguimos o exemplo desta criança, seguindo onde ela está, no nível que ela está, como se nós pudéssemos subir uma escada de desenvolvimento. Lembra que eu falei antes que os níveis é como se fosse uma escada? Cada nível é uma escadinha. Então, o nível 1, geralmente os bebês até 1 ano, o nível 2, de 1 ano até 3 anos, o nível 3, de 3 anos a 5 anos. Então, são habilidades que nós terapeutas vamos desenvolvendo junto a essas crianças e ajudando principalmente a família em casa com essas crianças, né? Então, eu gosto muito desse texto, que diz assim, olha, o Dear Floor Time oferece uma maneira calorosa e envolvente de se relacionar e se comunicar com seu filho, né, ou com seu paciente,
é baseado em relacionamentos respeitosos, colocando o seu filho no holofote em vez do seu comportamento, né? Então, qual é a minha experiência clínica quando os pais me procuram? Eles trazem, geralmente, já um papel, um diagnóstico vindo de médicos, né? Neurologistas, pediatras, psiquiatras, que lá já tem um nome. Então, eles buscam um tratamento para o diagnóstico, né? E nosso holofote, e nossa visão vai ser trabalhar a criança e não o seu comportamento em si no diagnóstico. Nós não fechamos a criança no seu diagnóstico, nós não molduramos a criança ou adolescente no seu diagnóstico, nós ampliamos, porque além desse diagnóstico existe muito mais, né? E quando nós estamos diante do método do Floor Time, nós estamos diante da expansão do nosso conhecimento. Trabalhoso, né? Mas eu digo que também muito prazeroso. Então, nós precisamos conhecer o que é o transtorno de espectro autista, nós precisamos conhecer os graus, nós precisamos conhecer os sinais, e nós precisamos ampliar o nosso conhecimento sobre todas as potencialidades da criança no seu nível de desenvolvimento. Então, por exemplo, nós precisamos conhecer no nível 1, nível 2, nível 3, seja ele qual for o nível, quais são as suas funções executivas? Quais são as suas habilidades e dificuldades quando nós falamos em memória, em atenção, em percepção, em processamento, em cálculos, em fala, a linguagem corporal, né? Então, toda essa gama que está nesse quadro, nós precisamos conhecer para estar diante de nossas crianças ou de nossos adolescentes no transtorno de espectro autista no método Floor Time. Eu, Thaís, acredito que esta questão precisa estar conosco, não somente no método Floor Time, mas em qualquer método, né? Nós precisamos conhecer o todo do nosso paciente. Nós precisamos estar alinhados como essa criança ou esse adolescente aprende, quais são as suas funções cognitivas, como essa criança, esse adolescente estabelece a sua percepção sensório, motora, como ela desenvolveu, que tipo de linguagens ela utiliza, qual é o seu processamento perceptivo, o próprio perceptivo, quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades. Então, veja, nós temos aqui um todo, né? Geralmente, quando nós estamos diante de crianças que diagnosticadas precocemente, com 2, 3 aninhos, né? Nós localizamos as alterações na apraxia motora. Então, por exemplo, são crianças que andam na ponta dos pés, marcham de forma irregular, possuem estereotipias corporais, que são movimentos corporais de repetição. Tem uma dificuldade de imitação e de localização de quem é quem, né? Tem a questão da linguagem, então algumas falam e outras não, outras gesticulam e outras não. Então vejam que aqui abre-se um leque para nós terapeutas infanto-juvenis estarmos, né, atentos, tanto do diagnóstico, né, tanto da forma que nós recebemos um diagnóstico, como da forma que nós compreendemos este ser que chega, né? Este ser humano que chega, ele não chega pela via de um CID, ele chega pela via de uma existência, ele chega pela via de uma aceitação, ele chega pela via de uma compreensão. E nós, Gestalt terapeutas, precisamos ampliar o nosso leque para que, através de nossa compreensão, possamos sim compreender aqueles que nos procuram. Até mesmo para dar um feedback a eles, para dar um feedback aos pais e muitas vezes para auxiliar nas escolas, onde ainda existe uma não preparação para essas crianças na sua inclusão. Então, é um trabalho amplo que nós precisamos ter como fundo todo um conhecimento que não só é emocional,
mas também das outras funções que abarcam esta criança ou este adolescente. O Dear Floor Time, ele tem, pela sua divisão, características muito próprias, né? Então, na sua terapia, né, na sua terapia Dear, tem esse objetivo de tornar essas crianças mais envolventes, mais comunicativas, né, consigo e com o outro, né, nas suas habilidades funcionais, nas suas habilidades individuais e nas suas habilidades relacionais. Lembra que eu falei lá no começo que o transtorno de espectro autista possui dificuldade na socialização, dificuldade de comunicação, dificuldade em como se comportar, se comportar diante de alguém. Então, neste modelo, ele vai envolver e vai trabalhar essas 3 questões que nós vimos anteriormente. O que é o D? Né? Dear Floor Time. Então, Floor Time no chão. Floor Time junto ao chão. A relação eu, o outro em mim. Quando nós falamos de Floor Time, nós estamos diante de 3 grandes aspectos. O D quer dizer desenvolvimento. Então, quando nós falamos em desenvolvimento, aqui nós temos a descrição dos blocos de construção dessa base. Então, qual é a fase que a criança está? Nessa fase do desenvolvimento, seja infantil ou do adolescente, o que é esperado? O que é que está fora do esperado? O que está desajustado? Né? Isso tudo é quando nós vemos os níveis. O I são as diferenças individuais. Então, dentro do seu desenvolvimento, percebendo a base biológica, como é que essa criança recebe, regula, responde, compreende as sensações de som, de toque, de ações, de ideias, né? É onde nós podemos perceber todas as questões individuais nas questões biológicas dessa criança, né? É como ela se desenvolve dentro das suas capacidades de crescimento e aprendizado, né? Então, se o D é na questão do desenvolvimento, em que fase ela está e como é o esperado, aqui nós estamos falando de um processo mais orgânico, de um processo mais bioquímico, da percepção sensório, motor e proprioceptiva. Então, vejam que isso é trazido em cada nível, e onde nós precisamos estar atentos para poder trabalhar o sequenciamento com essas crianças. E o R é de relações, e é onde se descreve as relações de aprendizado com os cuidadores, com os educadores, com os terapeutas, com os colegas, né? Que capacidade que essa criança se permite ou não nos progressos de desenvolvimento, de socialização e de interação, né? É muito importante nós entendermos que socializar-se não é interação. A criança ela pode ter uma socialização, mas ela não tem uma interação. Então, o que é uma socialização? A criança é pertencente, participativa de grupos. A interação é como ela, nos grupos, faz os seus pares. Muitas crianças se socializam, mas não interagem. Elas estão no grupo, mas não fazem parte do grupo em suas ações, né? Aqui eu trouxe um exemplo da ecoterapia, né? Que também é muito trabalhada como uma forma de tratamento no transtorno de espectro autista. Então, essas crianças muitas vezes se relacionam com os animais, com os educadores, com os profissionais que ali estão, ou não conseguem. Então, neste método Floor Time, nós vamos vendo, né, as questões singulares, individuais, de todo um desenvolvimento infantil até a adolescência, baseada em questões bioquímicas, orgânicas, aprendizados e relações
que essa criança estabelece. Então, vejam que nós vamos tendo um todo e abrangendo esse todo no nosso tratamento com essas crianças, né? Então, é como se nós estivéssemos diante de uma grande pirâmide. Então, nós temos lá as intervenções, lembram que eu disse que a nossa sala ela é aberta, ela tem o mobiliário adequado e aberto a essas crianças, a esses adolescentes. Então, nós vamos estar com ela no que ela escolher, nós vamos diante dela estar interagindo ao seu nível desenvolvimental e funcional, respeitando as suas diferenças no seu contexto familiar e educativo. Vamos estabelecendo com ela relações de confiança para que para que a gente consiga desenvolver os vínculos, né? Tanto com ela quanto com as pessoas que convivem com ela, né? No campo que lhe cerca. E também vamos estar atentos nas relações de proteção, de estabilidade, de segurança, a partir do nível dela, a prosperar para novos níveis. Então, nós vamos onde a criança está. Nós atuamos diante do nível que ela apresenta. Então, nós como Gestalt terapeutas, nós não trazemos a criança ou treinamos a criança a partir daquilo que nós esperamos, mas nós vamos até onde ela está, para que junto com ela possamos desenvolver os níveis mais adequados ao seu desenvolvimento e à sua funcionabilidade. Assim, Floor Time é uma técnica, é um modelo, né, específico para seguir interesses emocionais e naturais da criança, né? Ou seja, de que ela possa desenvolver a sua liderança, de que ela possa ser desafiada a um domínio cada vez maior das capacidades sociais, emocionais e intelectuais. Então, nós vamos onde essa criança está para, a partir daí, conseguir desenvolver novas habilidades e novas capacidades, né? Nós não acreditamos que um diagnóstico encerre alguém. Nós acreditamos que um diagnóstico nos faz auxiliar a abertura de partes escondidas desta criança ou deste adolescente que é apresentado a nós. Gente, alguma dúvida até aqui? Se alguém quiser abrir o microfone, eu vou lá no chat novamente, que agora a gente vai entrar um pouco nos manejos, né? Desculpa se eu estou correndo um pouco e acelerando, porque a gente tem aqui algumas coisas ainda para apresentar e nós temos um tempo curto, tá? Como são as intervenções com a família no consultório? Você utiliza algum método avaliativo para a compreensão das funções executivas? É a Cláudia, né? Cláudia, veja, as intervenções com a família é desde o princípio, né? Essa família que apresenta-se, ela é muitas vezes convidada a participar de algumas sessões, a trazer informações dessa criança, né? Em alguns momentos, nós como terapeutas também podemos estar na casa dessa criança, auxiliando essa família. Onde isso acontece? Muitas vezes nos graus mais severos, né, onde a família lá tem uma maior dificuldade em lidar com essa criança, até por questões aí de agressão, tá? Então, a família, a todo momento, ela está junto de nós, é uma parceria muito ativa, né? O método avaliativo que eu tenho, né, é a partir do que a criança me traz, né? Então, a partir do que ela me mostra, eu vou construindo formas de avaliar. Então, assim, se é de um grau mais severo, eu vou dar aos pais escalas de questões para que eles possam me responder e me trazer, né? Eu vou apresentar a essa criança, lembra dos níveis, né? De acordo com cada nível, eu vou apresentando a essa criança ou a esse adolescente níveis
para verificar se ele consegue ou não ter uma comunicação comigo, tanto na questão socioeducativa como socioemocional, né? É a nossa relação que vai sendo construída. Acho. Alguma dúvida mais? Alguma questão? Senão nós vamos continuando. Vamos lá. É aí que voltou, gente. 2 segundos. Então, paramos aqui, ok? Então, veja que é um método que abrange aí capacidades sociais, emocionais e intelectuais. Então, nós estamos falando numa totalidade, né, de partes que se ajustam e vão integrando esse todo que se apresenta. Então, o floor time, né, ele é de interação espontânea, então ela não é pronta, ela não vem lá como um modelo, mas ela é criada de forma espontânea, onde o cuidador segue o exemplo da criança e ajuda a elaborar. Então, aqui nós temos alguns cuidados. Então, o primeiro cuidado é siga o exemplo da criança. Ou seja, nós não apresentamos à criança nada pronto. É ela que vai nos trazer, é ela que vai escolher. Nós vamos junto ao nível de desenvolvimento dessa criança, desenvolvendo seus interesses, abrindo e fechando o círculo de comunicação, que é o que eu disse a vocês, né? Eu dou sempre um feedback a tudo aquilo que acontece nas sessões. O que pode ter na nossa sala, no nosso ambiente lúdico, né? Eu até peço aos pais que também tenham em casa, na medida do possível, né? Então, nós temos chocalhos para trabalhar com barulhos, bolas para trabalhar com movimentos, por adequação da praxia, bonecos para trabalhar com a interação. Desculpa, eu coloquei 2 vezes bonecos aí, né? Então, bonecos para trabalhar com interação, né? Carrinhos para trabalhar com a questão do construir o brincar, principalmente para aquelas crianças, né, que utilizam objetos com outra função. Então, nós vamos ajudando na construção a partir das escolhas dela. Então, caminhões, escolinhas, e assim vai, né? Todo o material gráfico, todo o material de construção, para que possa facilitar os interesses naturais dessa criança. E aos poucos, a partir da criança, nós vamos ampliando a gama de experiências interativas. Então, nós vamos ampliando o processamento de informações, o processamento de comunicação que são usadas nessas interações. Nós vamos adaptando as diferenças, né, de crianças que podem trazer uma dificuldade de processamento auditivo, ou visual espacial, ou sequenciamento motor, ou modulação sensorial. Então, lembra que eu disse que é uma terapia no chão, né? Então, muitas vezes nós pedimos para a criança, né, sentar como nós pedimos para a criança rolar como nós pedimos para a criança pular como nós, né? Nós vamos interagindo com essa criança e vamos desenvolvendo junto dela todas as questões que, por alguma questão, ela está apresentando uma dificuldade, né? Então, ampliando as gamas de experiências, nós vamos simultaneamente desenvolvendo e trabalhando os 6 níveis de desenvolvimento, que são os que aparecerão lá no curso de novembro, né? Sempre com atenção, com gestos, com resolução de problemas, usando novas ideias e conectando novas ideias para pensar. Ou seja, nós não damos respostas prontas. Nós ajudamos essas crianças ou esses adolescentes a chegar a uma resposta.
O que nós damos é um feedback da resposta que ele nos apresentou. Então, um exemplo, uma criança de 3 anos que eu atendo, ela tem uma apraxia motora com muita dificuldade, onde ela apresenta um andar em marcha em ponta de pé e é uma criança que não consegue correr. Então, na sala de atendimento, muitas vezes ela fica circundando a sala, ela anda a sala toda na ponta dos pés para depois escolher o brinquedo, né? E eu estou ali sentada no chão esperando a escolha dela. Ao ela escolher, ela senta-se. No início estava mais longe, né? São crianças com dificuldades aí de interação. E aí ela vem chegando e vem se aproximando e eu também vou convidando para essa aproximação. E onde hoje nós estamos trabalhando o andar dela, né? Então ela também tem ecolalia e eu digo para ela, cadê o andar do elefante? E ela diz, o andar do elefante é pesado. E aí ela põe os pezinhos no chão. Então, ela traz uma resolução do problema através de uma metáfora e repete a metáfora comigo, né? Isso foi criado através de uma brincadeira de um ursinho que eu tenho lá na minha sala, que é um elefantinho. E através da brincadeira do elefante, nós transformamos o andar dela. Ou seja, percebam que nós vamos fazendo uma correlação. Nós vamos construindo esta criança na possibilidade do brincar, algo que seja mais complexo, para que através que ela possa dominar os níveis, ela sustente o seu próprio desenvolvimento nos níveis posteriores. Então, nós seguimos o que a criança nos apresenta. No 2, a dica 2, né? As interações são sempre semi-estruturadas, ou seja, a minha sala está lá pronta, todo o material está lá pronto, né? A solução do que será que vai acontecer é a partir do que ela me traz, né? Para que nós possamos trabalhar os novos desafios para que essa criança deseje desenvolver. E aí eu, como terapeuta, vou ajudando esses pais a serem locutores em casa. Então, se eu trabalhei com essa criança de 3 aninhos, a questão do pisar, e ela diz, é o pisar do elefante, eu vou também avisar esses pais, para quando ela dizer, é o pisar do elefante, eles entendam que é o pisar com todo o pezinho no chão. E não interpretem elefante de outra forma que não é aquela que a criança está dando sentido e significado, né? A criança é que dá o sentido e significado e nós vamos ajudando na sustentação de novos desafios. No terceiro, nós vamos ampliando, junto às escolhas dessa criança, atividades físicas, motoras, sensoriais, perceptivo-motoras, visoespaciais. Para quê? Para que nós possamos desenvolver os processamentos, né? Lembra que lá no começo eu disse que uma das questões estava ligado à parte motora, né? A dificuldade dos comportamentos, a dificuldade em lidar com barulhos, a dificuldade de se relacionar. Então, eu vou ampliando isso com outras atividades. Por isso, o trabalho multidisciplinar. Muitas vezes, eu dou à família sugestões que essa criança necessite, talvez, de uma natação, que essa criança talvez necessite de uma ecoterapia, de uma fono. Ou seja, eu vou ampliando as possibilidades relacionais e atitudinais dessa criança, né? Eu não preciso ter em sala de aula uma piscina, né, para trabalhar a questão motora ou a questão perceptivo-motora ou visoespacial. Mas eu posso ter no meu consultório uma caixa de areia que ela desenvolva a capacidade de colocar-se e retirar dessa caixa. Eu posso ter bolas onde ela desenvolva a capacidade de chutar e buscar a bola, né? Eu posso ter boliche que ela desenvolva a capacidade visoespacial onde ela precisa jogar a bola.
Então, todos esses materiais também me ajudam nessas atividades extra-consultório. E para quê? Né? Porque eu preciso estar atenta como essa criança ou esse adolescente obteve o seu desenvolvimento emocional funcional. Né? Então, a Greenspan, quando ela começou a desenvolver o método Dear Floor Time, ela estava muito interessada e ligada ao desenvolvimento emocional funcional, né? Que é o desenvolvimento das habilidades que essa criança desenvolve desde o seu período sensório-motor até a sua fase mais concreta. Né? É onde nós temos aí toda uma questão de autorregulação, de formação da teoria de apego, da comunicação que ela tem com ela e com o outro, no sentido de identidade, então quem sou eu e quem é o outro, de nossas ideias, nosso desenvolvimento emocional, do nosso pensamento emocional e de como essa autorregulação nos dá um interesse ao mundo. Então, do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando da teoria organísmica da Gestalt terapia, né? Do todo é maior do que a soma de suas partes. E nós precisamos estar atentos a todo um funcionamento dessa criança ou desse adolescente, de que forma ela se regula, de que forma ela está no heterossuporte ou no seu autossuporte, naquilo que ela constrói, naquilo que ela desenvolve, comigo e com os outros. Né? É nessa relação terapeuta e cliente que o desenvolvimento acontece. Né? Nós acreditamos na relação como um aspecto, né, super importante, um aspecto de cura, tanto é que a base é a base dialógica, né, a base de uma relação segura, de confiança, de presença e de muita aceitação. Né? E aí, o que nós vamos estar percebendo? Né? Nós vamos estar diante das percepções, dos sentidos e significados desta criança ou deste adolescente, de que forma ela se adapta ou não ao seu meio, qual é o seu resultado na sua maturação física. Então, é uma criança ou um adolescente que já tem autonomia, já tem uma maturidade biológica ou não, ela já tem uma maturidade física ou não, né? Como é que está a sua regulação de afeto e de que forma nós podemos ir comparecendo com novos desafios, promovendo novas excitações. Aqui é muito tranquilo, podemos lembrar da curva de Zinker, né? Aquilo que nós percebemos, sentimos, elevamos a nossa energia, buscamos o contato e a partir do nosso contato, fechamos a nossa gestalt e partimos novamente para um novo eleger de figura. Né? Aqui nós vamos trabalhando com os desafios que essa criança possibilite colocar. A criação é sempre através do compartilhar símbolos e significados que essa criança nos traz. Né? Nós acreditamos que a capacidade é sempre única de simbolização. Né? Mesmo que um jogo seja do jogo de mentira, de rotulação, de uso funcionais de linguagem, de jogos de criatividade, de trabalhos, né, onde a gente possa trazer fantoches, a criança sempre trará a nós o símbolo e significado dela. As sensações sempre aparecerão de como ela organiza essas imagens. Ou de uma permanência de objeto, ou de uma nova tomada de perspectiva, ou até de uma nova escolha. Né? Quando eu disse que a nossa sala ela fica aberta, nós não temos esse controle do que aparece. Né? Ela faz a sua escolha e a partir dessa escolha que aquilo começa a emergir e ganhar um novo colorido, uma nova figura para essa criança. E nós vamos construindo o que o Graham Priest chama do pensamento emocional. O que é isso? É como se nós fôssemos construindo, junto à criança e à família, pontes lógicas, pontes
de conhecimento, fonte de significado daquilo que a criança consegue nos trazer, né? É a partir da criança que a gente consegue diferenciar suas ações do que é real, do que é irreal, do que está certo e do que está errado. Ou seja, nós não julgamos e nós não colocamos à frente o nosso conhecimento. Nós estamos lá do aqui e agora para aquilo que surge, né? Lidando com os impulsos, com o humor, com os conflitos, com todos os resultados, né? Ou seja, no For Time nós trabalhamos com a abertura, né? Com aquilo que aparece. E isso tem muito a ver com aquilo que nós chamamos do método fenomenológico, né? Que traz a nossa suspensão de ideias, a nossa suspensão de julgamentos e valores, para que nós possamos ficar diante daquilo que é, daquilo que aparece, porque aquilo que aparece é o primordial, é aquilo que nós precisamos trabalhar na sessão, junto à criança, junto à família e aos profissionais que estão ligados a essa criança. O que nós buscamos fortalecer no desenvolvimento dos 6 níveis? Nós buscamos fortalecer o motor, o sensorial, a linguagem e os aspectos cognitivos. E para quê? Né? Para que essa criança possa desenvolver aspectos de alerta, de atenção, de tomadas de iniciativa, de flexibilidade, de maiores atitudes, de soluções de problema, de tolerância à frustração, do prazer em aprender, do poder se comunicar gestualmente e verbalmente, de planejar e executar. Lembra lá atrás que eu disse das funções cognitivas, né? E executivas, do quanto nós precisamos conhecer como essa criança aprende, de que forma ela aprende, como executa, né? Quais são os níveis, né, que ela tem, sensório, motora, socioafetiva, exatamente por essa questão. Porque nós estamos diante daquilo que nós desejamos fortalecer no desenvolvimento dessa criança. Eu tenho experiência de crianças que chegam sem nenhum tipo de tônus muscular e no desenvolver dos níveis, das habilidades, elas vão tornando a capacidade do tônus com enrijecimento na possibilidade de terem maiores ações, tolerarem maiores os seus limites e ter um prazer de desenvolver os nossos aprendizados. Né? Para quê? Para que ela possa, através da relação conosco, ser desafiada a estar em novas relações. E como que nós fazemos, né? A cada atendimento, ou a cada etapa, né? Nós observamos, nós deixamos a nossa sala aberta, então nós temos um círculo aberto, nós seguimos essa criança na sua intenção, nós expandimos o jogo que ela nos traz, então entendam aqui jogo no For Time como a sua escolha, né? Então não jogo como algo estruturado, mas jogo como a sua escolha. E nós fechamos com essa criança esse círculo aberto. Ou seja, nós damos um feedback em todas as sessões. Como as ações são no chão e nós temos aí uma visão horizontal, nós agimos como uma forma lenta, com vozes calmas, falando devagar, com aparências gentis e presentes, com gestos de apoio, de nenhum jeito com uma forma intrusiva ou expositiva, e nós auxiliamos a escuta e somos apoio, principalmente para aquelas crianças que não conseguem falar. Muitas vezes nós somos os locutores, nós é que falamos por ela, nós é que mostramos a ela o que ela está querendo nos dizer, né? E nós podemos perguntar, isso lhe faz sentido? Faz você compreender a partir do momento que eu estou lhe dizendo, né? E trabalhamos também a questão da frustração
quando em algum momento da nossa sala, das nossas ações no chão, nós percebemos que essa criança pode nos machucar ou se auto-machucar. Nós vamos ser um limite, nós vamos ser uma fronteira de contato real e concreta para essa criança. E nós vamos poder dizer, assim você não pode, porque você pode machucar você ou você pode me machucar. Nós não vamos esperar essa criança se machucar, porque nós estamos numa relação horizontal, onde eu e o outro, na relação, estabelecemos como abre, como conduz e como se fecha. Então, a todo momento eu estou atenta, aberta e observando esta criança. Quando nós estamos no chão, né, nós podemos imitar os ritmos, nós podemos adentrar nos temas que essa criança nos traz, nós estamos diante das necessidades que é dela, e nós podemos sim perguntar, o que você escolheu? O que faz você escolher? Onde você buscou este objeto? Quando você brinca com este objeto? Como foi para você brincar de carrinho comigo? Então vejam que as questões do Floor Time também se aproximam muito de nós Gestalt terapeutas. Nós vamos ampliando a awareness através das respostas e dos questionamentos. Através das respostas e questionamentos, nós vamos ampliando, inclusive, a questão da comunicação como função social, como função eu e o outro, né? Então vejam que em nenhum momento eu digo por quê. Eu digo o quê, como, onde, quando, de que forma, né? E em nenhum momento eu interpreto ou julgo, mas eu compreendo junto à criança a sua escolha, né? Como também eu ajudo a família através do que eu vivo com essa criança no meu consultório, também poder desenvolver tarefas e atitudes com essa criança em casa, né? Então, quais são os acessórios, né? Muitas vezes que eu, na conversa, na orientação de família, posso pedir aos pais, né? Que elas tenham comidinhas, brinquedos de comidinhas em casa, principalmente quando há uma questão de seletividade alimentar, que tenham brinquedos de transporte, né? Então, por exemplo, bicicleta, para desenvolver a questão da coordenação motora ampla, patinete, né? Que tenham jogos de fantasia, onde essa criança possa desenvolver a sua expressão, que tenham também as fantasias de agressão, então, bolas, cestos, né, cabanas, que essas crianças possam desenvolver de uma forma, junto delas, a capacidade de agredir o ambiente, mas não mais se agredir. Peças de construção, peças de arte, brincadeiras que ela possa construir ao ar livre, suportes, né, numa questão construtiva quando algo em obstrução se apresentar. O que eu digo de suportes de obstrução construtiva? Então, eu posso ter em casa, né, eu geralmente nos condomínios grandes tem pontes para atravessar e brincar, né? Aqueles jogos de construção de engenheiros que eu vou colocando uma peça em cima da outra, dominó que eu vou colocando uma peça atrás da outra, para a criança aprenda a sequenciar, né? E com isso eu vou desenvolvendo rotina, expectativa, desejos pessoais e desafios diários, né? Então vejam que não é uma psicoterapia, né? Um modelo de psicoterapia individual, né? Nós trabalhamos com a família totalmente em interação conosco, né? E na escola também, muitas vezes, nós vamos ajudar as professoras a como lidar com esta criança. A fim do quê? Né? O que nós buscamos com todo aquele imobiliário, aquele
aquela iniciativa de sugestões que eu trouxe anteriormente, né? Já que a nossa questão é desenvolver a relação, o suporte relacional, para que ela possa desenvolver-se na sua amplitude, eu estou incentivando a proximidade, o prazer em estar com alguém, a excitação, a energia de mobilização, a curiosidade, o lidar com a própria raiva, a configuração de limites, o que é meu e o que é do outro, o cuidado meu e com o outro, as angústias, a recuperação, a superação, né? O ampliar de fronteiras, o ampliar de awareness, a partir de um toque, a partir de um olhar, a partir de um sorriso, a partir de uma comunicação junto do outro. Então, se nós pudéssemos trazer um pequeno resumo, né? Nós temos o quê? O Dear Floor Time é um modelo de uma base desenvolvimentista, então ela está a serviço do desenvolvimento global, né, de uma criança ou de uma jovem, de um adolescente. Lembram que o transtorno de espectro autista é um transtorno de desenvolvimento global, então Floor Time, a sua base é desenvolvimentista. Ela foi fundada por Greenpeace e Wider. Ela apresenta as etapas básicas de capacidades funcionais do desenvolvimento, como fosse uma escada de desenvolvimento, seguindo 6 níveis. Ela permite nós, profissionais, ajudarmos as famílias a entender, a compreender e a atuar junto ao desenvolvimento socioemocional de suas crianças ou adolescentes. É através de uma linguagem simples, porque é o outro que escolhe e vai construindo conosco. Tem a possibilidade de criar interações emocionalmente significativas, que propiciam o desenvolvimento dos 6 níveis básicos de desenvolvimento. E é o nosso tempo no chão, é o nosso tempo numa relação horizontal, onde nós vamos estar ajudando numa construção fiel, segura, tranquila, entre pais, filhos e educadores. Como eu disse a vocês, ainda hoje nós não temos muitas referências bibliográficas, né? É um método ainda que surgiu em 1990 e está continuadamente sendo estudado. Então, a palestra hoje eu me baseei nesses 2 artigos, que está aí disponível para vocês, né? Que é um início de uma compreensão do Floor Time como um modelo novo para tratar crianças e adolescentes junto ao transtorno de espectro autista. E agora nós temos aí 15 minutinhos, né, que a gente precisa encerrar um pouquinho antes da 18, para a Ana Paula conseguir respirar e depois terá novas apresentações, né? Eu estou aqui disponível com vocês para a gente poder ir tirando dúvidas, né? Ampliando um pouquinho aí do que nós trouxemos hoje. Mais uma vez, desculpa por tanto conteúdo em pouco tempo, mas é um pouco, né, do que é que o método nos traz e nos possibilita a tratar crianças dentro do espectro autista e adolescentes também, né? Eu não tenho ainda experiência com adultos neste método. Eu tenho experiências com crianças e adolescentes no método Floor Time, né? E em desenvolver os 6 níveis segundo os estudos dos seus pesquisadores iniciais. Então, agora eu estou super disponível às questões. Deixa eu abrir de novo aqui o chat. Maica, quais as diferenças do modelo Denver? Maica, o modelo Denver é um modelo precoce, né, do desenvolvimento infantil.
É um modelo onde vai trabalhar as habilidades na primeira infância, do bebê até a sua primeira infância. Então, é um modelo precoce, onde nós vamos estimular e trabalhar somente lá na primeira infância. O Floor Time, não. Ele é um modelo mais expandido, ele não trabalha só na primeira infância. As referências bibliográficas eu coloquei no final. Ah, tá. As referências bibliográficas, com a questão do transtorno do espectro autista na perspectiva da Gestalt. Eu posso depois, Cláudia, passar para a Ana Paula e ela passa para vocês, ou depois eu posso colocar no grupo que nós temos algumas indicações de leitura, né, do transtorno de espectro autista, dentro da abordagem da Gestalt terapia. E acho super importante, quem for fazer o curso, conhecer um pouquinho antes do transtorno de espectro autista. Não precisa necessariamente já ter tido uma experiência de atendimento, mas ter um pouco de fundo, o conhecimento um pouco do que é o transtorno, quais são os sinais, né? De que forma é compreendido. Tá? A Ingrid e Thaís, como eu trabalho no modelo Floor Time com crianças na fase de alfabetização, nós terapeutas auxiliamos nessa parte, sim, né? Nós, dentro de cada nível, vamos trabalhando a criança na sua forma de comunicação. E na comunicação, muitas vezes, nós adentramos nas funções cognitivas. E nós trabalhamos, sim, de uma forma lúdica, né? A construção do letramento, do conhecimento de números com essas crianças e também ajudamos aos educadores a como trabalhá-las. Como é a estimulação quando a criança tem hiperfoco em números e letras que não demonstra interesse por brincar lúdico? Então, lembra que nós vamos através do que a criança nos apresenta. Então, tem crianças que têm o hiperfoco e tem as crianças que têm ausência de foco, né? Então, nós vamos trabalhando com as crianças através dos estímulos dos níveis, né? O Floor Time é um nível horizontal apenas no atendimento, mas nós seguimos uma sequência de níveis para ir desafiando e estimulando essas crianças. Então, naquelas que apresentam hiperfoco, nós vamos trabalhando a polaridade, ou seja, onde é que o foco diminui, né? Naquelas que não têm foco, como é que nós vamos trabalhando o centramento, a percepção centrada em algo, a escolha que seja do começo ao fim da sessão. Então, nós vamos trabalhando o equilíbrio das polaridades que se apresentam. A Carolina, Thaís, você pode dividir conosco os principais desafios com os quais você se deparou em sua prática, utilizando o método? Claro, né? Quando eu escutei falar desse método, né? Eu tinha um paciente, hoje ele já está com 6 aninhos, né? Ele chegou no meu consultório, ele tinha 2, desculpe, hoje ele está com 7 anos. Ele tinha 2 aninhos, ele mordia a mãe, ele mordia qualquer um que se aproximasse dele, e não era uma mordida de defesa que crianças de 2 anos acostumam ter. Era uma questão de comunicação. A comunicação dele era morder, né? E aí eu não sabia o que fazer com isso. E conversando com um psiquiatra, ele disse: Thaís, vai estudar o Floor Time. Você precisa estar no chão com essas crianças para entender o sentido e o significado dessas mordidas. Eles não querem machucar e nem se auto-machucar. Eles estão tentando transmitir um tipo de comunicação. Então, eu fui buscar, né? Fui entender, fui estudar muito esse método. Quando comecei, era tudo muito inglês. Então, assim, o inglês não é nada intermediário. Então, eu sofri bastante, precisei de ajuda para conseguir desvendar todo o material e ter um suporte também nas palestras, nos cursos que eu comecei a fazer. Enfim, essa criança hoje, ela já fala algumas palavras, ela na época parou de morder, porque qual era a comunicação, né? Me vejam, quando você não me olha, eu te mordo.
né? E ela fazia isso comigo e fazia isso com os pais. Quando eu comecei a sentar no chão e a centrar o meu olhar nela e a ficar com ela, as mordidas começaram a desaparecer, né? E aí eu fui junto dela, construindo o sentido e o significado dessa mordida e ajudando os pais a dizerem a ela: você não precisa morder quando você perceber que eu não estou te olhando. Você pode me cutucar, você pode me chamar de alguma forma, mas você não precisa mais me morder. Lembra que eu disse da comunicação eu e o outro, limite? Nós podemos trabalhar a frustração e o limite, porque eu sou alguém de anteparo frente ao outro. Então, essa criança hoje tem 7 anos, ela não morde mais, ela se comunica, ainda tem questões a serem desenvolvidas, né? Mas eu sofri muito diante de um atendimento que era vertical, então, ou eu estava na mesa, ou eu estava na cadeira, e ela às vezes no chão, ou ela embaixo da mesa, e aos poucos eu fui percebendo que não, eu podia estar no chão, eu podia brincar no chão, e eu podia desenvolver várias questões no chão com as crianças que estavam ali, principalmente com a transtorno de espectro autista. Então, não foi fácil. Mais alguma questão, alguma dúvida? Gente, olha, né? Eu não estou vendo aqui todos os rostinhos, né? Mas eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade, por essa conversa, né? Nós, gestalt terapeutas, infanto-juvenis, precisamos sim estudar, precisamos sim nos instrumentalizar, porque somos o principal instrumento na relação com o nosso cliente. Não adianta nós termos técnicas e mais técnicas, modelos e mais modelos, se nós não tivermos a nossa presença, se nós não pudermos estar inteiros na relação, né? Nós podemos arranjar qualquer técnica, mas nós não conseguiremos tocar uma alma se não formos uma outra alma, né? Então, todo o nosso conhecimento é necessário como fundo, mas nós precisamos muito mais de nós, na presença, na comunicação, na interação, junto de cada um que nos procura, né? Principalmente quando estamos diante do transtorno de espectro autista, né? São crianças e jovens que trazem um medo do relacionamento, do outro, de uma possibilidade de vínculo. E quando nós temos isso como awareness no processo, nós somos capazes de fazermos pontes e lindas pontes para estar diante daquele que naquele momento só está sendo nomeado como CID, como número. Porque para nós ele não terá um CID, um número. Ele será um ser humano nos seus potenciais e nos seus limites. Então, é isso que nós precisamos ter como figura nos nossos atendimentos. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês, com cada um que pôde aqui estar ouvindo, trocando e perguntando. Eu vou colocar no grupo mais tarde a bibliografia de transtorno de espectro autista com relação à gestalt terapia. Acabou de ser lançado um livro ontem, onde tem um capítulo que eu escrevo de um tratamento com uma criança que também foi muito difícil, que eu tratei dele a partir do silêncio, né? O silêncio é o que no início, quando eu trabalhava lá atrás, há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com transtorno do espectro autista, foi o mais difícil para mim, o mais difícil, né? E aí tem lá um capítulo onde eu trago a questão do silêncio como comunicação terapêutica com uma criança do espectro autista, né? Então isso é super valioso quando nós entendemos que são várias as possibilidades de interação.
Então, meu muito obrigada a cada um de vocês. Quem quiser depois informações do curso, aí conversa com a Ana, né? Que esse não é o nosso objetivo, falar do curso, né? Aqui foi o objetivo de apresentar uma nova forma, um novo olhar, um novo método de eficiência e eficácia com crianças e jovens com transtorno de espectro autista. Então, eu desejo a vocês um ótimo dia, uma boa semana, e que estamos juntos, né? E ao mesmo tempo separados neste novo conviver. Muitíssimo obrigada. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever também. Meu contato está lá no grupo, então pode escrever no privado, né? Estou aí super disponível. Um beijo a todos vocês e mais uma vez, muito obrigada.